Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 13 de setembro, domingo da 24ª semana do Tempo Comum, somos convidados no mês da Palavra a abrir o nosso coração para acolher o Senhor, que é o Verbo encarnado, a Palavra viva de Deus em nosso meio. Por isso, iniciemos este momento, traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei a tua dívida, toda a tua dívida, porque tu suplicaste. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagassem toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos ouvir o Oremos, amados irmãos e irmãs, para esse 24º domingo do Tempo Comum. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes de refletir o Evangelho, vamos analisar um pouquinho esse oremos. Nós reconhecemos que Deus é Criador de todas as coisas. Criou o universo, criou a cada um de nós. Este mesmo Deus não é indiferente para com a sua criação. Ele volta o seu olhar amoroso a cada um de nós.
E aqui então vem a súplica que nós fazemos enquanto igreja, para que possamos sentir em nós a ação do vosso amor, façamos, Senhor, que possamos servi-lo de todo o coração. Servir a Deus e aos irmãos é a expressão de todo o amor, de toda a lei, já dizia o próprio Senhor Jesus Cristo. E o amor nos leva à atitude. E que atitude é esta? Sobretudo, a prática e a vivência do amor. O amor, melhor dizendo, nos leva à prática do perdão. O perdão é a expressão máxima de amor em nossa vida e em nossa caminhada. Por isso, Pedro pergunta ao Senhor, a Jesus Cristo: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Parece que nos remete àquilo que ouvíamos semana passada. A atitude de quando alguém peca contra mim. Jesus, semana passada, nos ensinava a viver a correção fraterna como um gesto misericordioso e de amor. Aqui então Pedro pergunta ao Senhor: quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus, de certa maneira, nos explica algo importante. E a partir dessa explicação nós podemos concluir: o perdão é a única graça que Jesus veio trazer ao mundo. A única graça que Ele veio trazer ao mundo para cada um de nós. É Deus que nos perdoa constantemente com amor contínuo. Sempre vem ao nosso encontro para nos perdoar. Portanto, nós vamos perceber na ação de Jesus, no seu ministério apostólico, nas suas curas, nas suas libertações dos espíritos maus, nos milagres. Tudo isso nós vemos uma manifestação do perdão. Não nos é estranho muitas vezes perceber o Senhor que diz: vai, a tua fé te salvou, os teus pecados estão perdoados. É o Senhor que vem trazer o perdão ao mundo. Portanto, Jesus Cristo se encarnou para nos perdoar, para nos resgatar, para nos dar vida. E instituiu assim a Eucaristia como alimento sacramental, como alimento salutar, como sinal da sua presença entre nós, como comunhão, comum união entre os irmãos, a cada um de nós. Esta refeição sacramental de seu convívio com os excluídos, os pecadores, com aqueles que precisavam então do perdão. Este é o sinal mais excelso do perdão entre nós. O Senhor que vem ao nosso encontro e não se cansa de nos perdoar. Morreu perdoando os seus algozes e ao ressuscitar soprou o Espírito sobre os apóstolos como primeiro e mais perfeito dom do seu perdão, do seu amor, da sua graça em nossa vida. Neste mundo marcado por tantas violências, por tantas situações dolorosas, nós somos convidados a exercer este perdão como graça no mundo, recordando, o perdão é a maior graça que temos para oferecer e para partilhar com nossos irmãos e irmãs. Que Deus nos ajude a nos libertar de todo rancor, de todo ódio e de toda sede de vingança, a exemplo de seu Filho Jesus Cristo. E que com Pedro possamos entender: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Não. Eu te digo 70 vezes 7.
Se formos calcular, isso dá ali 490 vezes, mais ou menos. No entanto, vale lembrar, o 7 é o número da perfeição, a totalidade dos dias da criação. Portanto, o que isso significa? Todo dia é dia de perdão. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que a nossa vida possa ser verdadeiramente este ministério do perdão na vida de nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.